pessoal! Sou a professora Vivi Borges, do Português na Lata. Estaremos juntos tratando de assuntos relacionados à nossa língua materna, o tal português. O português é fantástico, tendo em vista que ele é a segunda língua mais falada na América do Sul, chegando a mais de 206 milhões de falantes e cerca de 600 mil palavras já foram catalogadas. Essas palavras podem possuir múltiplos significados e é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Palavras homógrafas, palavras homófonas, palavras parônimas e palavras polissêmicas. Palavras homógrafas. As palavras homógrafas são aquelas que escrevemos do mesmo jeito, mas que apresentam diferença no som, ou seja, ao falar. E às vezes também possuem diferença no sentido, no significado. Vejamos esses exemplos. Frederico faz um bom molho de tomate. Eu não me molho, disse Fred ao amigo. Nós temos aqui dois exemplos de palavras homógrafas. São escritas da mesma forma, mas possuem diferença no som, já que essa eu falo molho e que essa eu falo molho. E também possuem diferença de significado. O Frederico, ele fez um caldo, um molho de tomate. E eu não me molho, do verbo molhar, disse o Frederico. Palavras homógrafas. Já as palavras homófonas são aquelas que apresentam o mesmo som, ou seja, nós falamos da mesma maneira, mas as escrevemos de forma diferente, possuindo assim também um sentido diferente. Frederico viajará na sexta. A mãe de Fred preparou a cesta para o piquenique. São escritas de formas diferentes, mas ao falar o som é o mesmo. E o sentido também é diferente, tendo em vista que Frederico viajará na sexta, referente ao dia da semana. A mãe de Fred preparou a cesta, aqui se referindo então a um recipiente. Ficam aqui dois exemplos de palavras homófonas, escritas diferentes, mesmo som e significados também diferentes. Palavras parônimas. As palavras parônimas são aquelas que se assemelham na escrita, ou seja, são parecidas, e também na fala. Então, a grafia e o som delas são semelhantes, não são iguais, apenas se parecem, e possuem significados diferentes. Vejamos aqui o exemplo. Após a pandemia, Fred pôde cumprimentar seus avós. A máscara de Fred está com o comprimento errado. Palavras que parece a escrita, parece o som, mas possuem significados diferentes, tendo em vista que essa eu tenho sentido de saudar, né? Frederico saudou seus avós, e essa daqui eu tenho o sentido de tamanho, de proporção.
A máscara do Fred estava com um tamanho com um comprimento. Errado. Palavras parônimas, então, temos aqui como exemplo. E para finalizar, nós temos aqui as palavras polissêmicas. O que vem a ser as palavras polissêmicas? As palavras polissêmicas são aquelas que possuem igualdade na escrita, na fala, mas com significado diferente. Ou seja, elas são escritas exatamente iguais, são faladas exatamente iguais, mas é o sentido, o contexto dentro da frase que vai aí mudar. Fred pegou o leite que estava na lata. A professora Vivi apresenta o canal português na lata. Escritas iguais, sou iguais, mas sentidos diferentes. Aqui, o Fred pegou o leite que estava em um recipiente metálico. A lata. E aqui, a professora apresenta o canal português na lata, que está sendo utilizado com um sentido figurado. Ou seja, o que quer dizer na cara, direto, sem nenhum rodeio, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e a gente se vê no próximo português na lata. Tchau, tchau, bons estudos!